falarmos um pouquinho sobre a disciplina bíblica, conhecida no nosso meio teológico como eclesiologia, ou a doutrina da salvação. Sabemos que não foi possível estarmos aí presencialmente devido aos decretos que sucederam, mas eu quero já, com vocês aqui hoje estudar um pouquinho, dialogar os principais tópicos da apostila que vocês já estão em mãos. Então, a primeira coisa que a gente precisa, ao estudarmos essa disciplina chamada eclesiologia, ou a doutrina concernente à igreja, é percebermos o termo eclésia, o significado desse termo eclésia, que ele vai ser usado pela primeira vez no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Jesus, dialogando com os discípulos, procurando saber o que as pessoas pensam acerca dele, e aquela pergunta, quem diz os homens ser o Filho de Deus? Dizer quem sou eu, na realidade. E Pedro, tomando a palavra, justamente fala que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus complementa aquele diálogo dizendo que as portas do inferno não iam prevalecer contra a minha igreja. A palavra igreja aparece pela primeira vez nesse texto. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós tínhamos o tabernáculo, tínhamos o próprio templo de Salomão, mas a palavra igreja não era usada. Então, nesse texto, nós temos aí. E o significado de igreja é bem simples, é bem didático, Nós podemos ter o termo igreja como uma reunião de pessoas chamada para fora. É o termo eclésia, ou assembleia, ou grupo de pessoas que foram chamados para fora. Tem dois conceitos também interessantes, que é a igreja universal e a igreja local. O que é a igreja universal? A igreja universal é formada, constituída por todos os salvos em todo o mundo, em todas as épocas e períodos. Aí chamamos de igreja universal. Mas existe também a igreja local, que é a instituição, a denominação, que está presente ali naquele lugar, naquela região. E aí temos placa, temos templo, aí chamamos de igreja local. Ainda temos outros nomes concernentes ou relativos à igreja, que vocês podem acompanhar tanto aqui no fundo no quadro, como no material de vocês aí, irmãos. Então, a igreja é um povo especial, como está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós temos lá que a igreja é um povo especial, ou seja, pelas suas características, pelo seu comportamento, pelas suas boas obras, zeloso de boas obras. Então é um povo especial nesse sentido. Estamos no mundo, não somos do mundo, somos cidadãos dos céus. Por essa característica, nós somos um povo especial. Também a igreja é conhecida na Bíblia Sagrada como o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 vai trazer essa afirmação para a gente, que somos o corpo de Cristo, ou seja, Cristo é o cabeça e nós fazemos parte ou fazemos a composição do corpo de Cristo. Paulo escreve isso muito bem, dizendo que um pode ter a função de pé, outra a função de mão, mas que todos somos membros de um mesmo corpo. A igreja também pode ser conhecida como templo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 3, versículo 16, ele irá dizer que não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo do Senhor? Templo tem um sentido de morada, de abrigo, de lugar de habitação. Então o Espírito habita em nós. Por isso ter tanto cuidado com o nosso andar, com o nosso fazer, com o nosso desenvolver. É muito interessante essa afirmação de Paulo nesses tempos de pandemia, que tanto a gente fala, que somos igreja, é nesse sentido aí mesmo, porque você abriga o Espírito do Senhor em tua vida, como já aprendemos na doutrina sobre o Espírito Santo,
nós somos casa e morada da terceira pessoa da Trindade, o Espírito do Senhor. Temos também uma outra definição, que é a igreja como um rebanho. O rebanho, ou seja, nós somos ovelhas do Senhor. E o salmista vai dizer, né? E não foi eu mesmo por vontade própria, mas Ele que nos fez ovelha do seu pasto, e somos cuidados, zelados, como o Salmo 23, dentre outras passagens. Esse termo que a igreja é um rebanho do Senhor, né? Nós somos rebanho do Senhor, é muito conhecido por todos nós. Então, interessantíssimo também trazermos essa afirmação que está em Atos, capítulo 20, versículo 28. Há também a afirmação que a igreja é o cartiçal. Lembra as 7 cartas às igrejas da Ásia, que está no livro do Apocalipse? Nós temos a citação, né? E a Bíblia vai repetir algumas vezes nesses textos que ele anda entre os 7 cartiçais, ou seja, a igreja simboliza o cartiçal. Como você lembra, o cartiçal ele tem a parte interior oca, e no seu interior circulava justamente o azeite que dava com que o cartiçal pudesse ser aceso. Isso aqui é um sentido espiritual muito interessante, no sentido de que a igreja precisa ter no seu interior o azeite, que é o combustível da época, mas que também, espiritualmente falando, quando nós estudamos a passagem das virgens, percebemos que as virgens deveriam ter azeite nas lamparinas, mas também azeite na botija. Então, gente, essa primeira parte aqui é a primeira parte para você poder entender quais são as definições possíveis para a palavra igreja. Então, a igreja, ela é a eclésia, o grupo que foi chamado para fora. A igreja é um povo especial, zeloso de boas obras. A igreja é o corpo de Cristo, a representante de Cristo nessa terra. Como também a igreja é um templo, morada, abrigo do Espírito do Senhor. Além da igreja ser o rebanho, somos ovelhas do seu pastoreio e vamos entrar por pastos verdejantes e seremos conduzidos a águas tranquilas. E a igreja, como o cartiçal, precisa também ter o azeite circulando no seu interior.